Depende muito de você e eu acho que o brasileiro ele precisa entender isso e ver pessoas como vocês que inspiram, certamente pessoas que vieram pra cá como corretoras, falam assim, mas você não vê as meninas e tal? Com certeza tem pessoas que se inspiram na gente, a gente nem sabe. Eu acredito que quando a gente conhece a sua identidade, o que você passou, eu acho que você fica mais corajoso mesmo. Fala, não, isso aqui é só uma fase, isso aqui é só um período, isso aqui vai, né, não é nada perto do que eu passei. E isso vai te fazer crescer aqui no país, com certeza. Ou em qualquer lugar do mundo, né? Advogada, escritora, mãe, corajosa, que mais? Quem é a Juliana? É, desbravadora. Com certeza, desbravadora. Começando do começo, a gente sempre sonhou em morar nos Estados Unidos, sempre foi um sonho de casal. E aí eu fiquei 1 ano ali buscando o que fazer, porque eu sabia que a advocacia ia exigir um caminho, né? Não era simplesmente transferir diploma e etc e tal, então essa informação eu já tinha. Então era algo que eu não queria passar e depois a gente acaba tendo que passar, porque... Enfim, era algo que eu falava, não quero. Não, tem que revalidar. No Brasil, você fazia o quê, exatamente? Eu sempre trabalhei na área trabalhista e na área empresarial. Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. São Paulo. Na verdade, eu sou de São Bernardo do Campo e nós morávamos em Jundiaí. Então, a gente tinha uma vida confortável e segura lá. Então, não era... Nosso estopim não foi isso. Não foi. Foi segurança, um sonho, mudar. Não foi. Foi um sonho mesmo. Jundiaí é uma cidade tranquila, é grande. É uma cidade tranquila. Aquela coisa que todo mundo que decide mudar pra cá pensa, né? Viajavam pra Flórida, que delícia, apenas ou outros estados aqui Não, também? eu já tinha vindo pra Nova York, amava. Eu falo que se eu não tivesse casado com filho, era pra lá que eu iria. Com certeza. Tem gente que fala, meu Deus, não sei por quê. Ai, gente, eu amo. Quando nós decidimos vir pra cá, a gente sempre quis ter um negócio. Então, a gente já tava com isso muito claro. Eu não queria ficar advogando, eu não tinha essa ideia. E vocês já estavam nessa fase de pensar em ter filhos? Já. Sempre foi uma ideia ter filhos, né? A gente sempre sonhou com isso. Demorei um pouquinho em engravidar. E também sei que tudo é no tempo certo. E a gente queria essa coisa de praia. A gente queria esse clima praia. E aí, a gente começou a buscar Tampa. E foi aí que vocês apareceram pra nós. Porque aí, vocês tinham alguns vídeos falando de bairros. De cidades, bairros não, né? Cidades, condados e etc. E a gente maratonava. Então, praticamente, nosso ano de pandemia foi cuidar de Laura e ver Tampa Bay sobre os olhares de Corina e Marga. Porque, assim, a gente maratonava. Tem vídeo novo, não sei o quê. Então, toda noite a gente via isso. Nesse mesmo período, quando eu comecei a ver, eu tinha entrado em contato com algumas franquias, mas eram americanas, né? Mas, assim, não era nenhuma franquia conhecida. Então, eu tinha medo desse desconhecido. Sim. Também queria o conforto do Brasil, porque querendo ou não, a gente fica nessa, né, de... Não, precisa ser alguma coisa brasileira e tal. E quando a gente encontrou a franquia de açaí, tivemos uma conversa bem legal, assim, a gente gostou e etc e tal. Mas aí começa, que eu até falo nesse livro aqui, que fala dos erros do principiantes. E aí, o que a gente fez? Que aí eu considero erro, fechar com a franquia ainda no Brasil. Porque você pode ter um business nos Estados Unidos e administrar do Brasil. Em tese, a franquia, isso no Brasil também, tem uma lei lá a lei comercial e aqui também, que ele regulariza que você só pode comprar uma franquia, você só pode receber o seu franqueado se você apresenta os números para ele, certo? E a gente não teve os números, a gente não teve acesso a esse documento, a gente teve a um PowerPoint. Só que o PowerPoint não é o FDC que eles falam, FDD, desculpa. Não é o FDD que a lei exige, que é retorno, número X, Y, Z. Você só pode receber valor se você apresentar isso e ele assinar. O que a gente tinha era uma proposta comercial. A franquia vale X, ela tá em tantos lugares no mundo e mais ou menos esses são os números que vocês... E não era número de venda, de compra, isso a gente conversava, só batia, a gente não tinha acesso a esse número. Vocês chegaram a conversar com outros franqueados da marca? Não.
Isso Não foi uma coisa que a conversamos. gente Ele falou essa conversando com semana. outro cliente nosso que veio também, com a franquia e tal. Ele falou que fez uma grande diferença até como Ter dica para falado. quem É. vai obter uma franquia, conversar com outros franqueados, E né? não só um, né? Ele conversou com vários. Com vários. Não, Franqueados. exato. Isso eu falo que é um erro de principiante que nos custou caro. Você não sabe o que você não sabe. Qual foi a dificuldade que eu via, né? Que eu, hoje que eu falo assim, é identificador, né? É você realmente, você ter esse sonho, às vezes você ter o dinheiro, você ter o planejamento e você não ter uma pessoa que você possa confiar, né? E do outro lado ali. E não é só por ser brasileiro ou não, porque a gente sabe que brasileiro passa a perna em brasileiro e tal, a gente sabe disso, infelizmente. Mas o ponto é ter essa dor que a gente passou como um incentivo até, e como a pessoa realmente acreditar. Não é por esse caminho, né? Ah, mas lá, empreender nos Estados Unidos é bem mais fácil. Mas o mercado é outro, entendeu? Então, assim, esteja preparado para enfrentar coisas que não são comuns no Brasil, né? Então, por isso que é muito sério quando a gente fala disso, dessa questão da própria empresa falhar com uma pessoa que é natural, nacional do país deles. Entendeu? Porque no Brasil eles estão extremamente saturados, eles estão gigantes no mundo. Então, assim, no Brasil, para eles, acho que nem é mais interessante, mas o foco sempre foi os Estados Unidos, né? E aí, Emirados Árabes, estão em muitos lugares. Então, essas coisas foram, assim, balde de água fria, mas e ao mesmo tempo foi algo que nos trouxe para cá, porque a gente fala assim, poxa, que droga, né? Ter que passar por isso. A gente perdeu dinheiro, a gente gastou dinheiro e tal. A gente colocou toda a nossa vida nisso. Mas foi aí que a gente, sabe, eu voltei tanto a escrever, tanto a me especializar. E tudo mudou na minha carreira e pro Felipe também. Falando um pouco sobre os livros e Aham. um pouco também sobre o que você faz hoje. Então, você dá que tipo de consultoria? Na verdade, qual é a minha maior estratégia? É preparar as pessoas como nós, que na verdade tinha uma profissão no Brasil e quer voltar a atuar aqui. Tanto para a questão imigratória de vistos, como a questão de validação de diploma, de como continuar a carreira aqui. Porque a gente, nós passamos por isso. Nós passamos por como eu vou continuar. Então, com a validação de diploma, quais são as profissões que a gente precisa validar ou não, que a gente pode assessorar, tanto para entrar para o mercado com a experiência de... Eu tenho trabalhando comigo pessoas que ajudam enfermeiras a tirar a licença. Livros são para quem? Quem que tem que ter o interesse de ler esses livros? Olha, e onde eles encontram os livros? Esses livros eu disponibilizo o site. Esse daqui tá na Amazon também. Aí esse aqui, por exemplo... Então, um chama Business and Heels. Isso, ele tem... Eu trouxe a versão em inglês, mas ele tem português e espanhol. Que são histórias de mulheres imigrantes e que passaram por desafios nos negócios aqui nos Estados Unidos. Que ele chama Negócios sobre Saltos. E são histórias, assim, de inspiração, conta um pouquinho de o que não fazer para não errar, esse tipo de dica. Como que elas cresceram nos Estados Unidos. Tá. Empreendedoras da lei Estados Unidos. Isso. São advogadas, tem juízas, eu acho que a maioria é advogada mesmo. Legal. Que aí ele fala, eu conto um pouco essa história da franquia mais no detalhe, o que foi de errado, o que eu faria diferente e por que não é certo o que aconteceu, enfim. Fazendo comparação, porque hoje com o mestrado em Direito Americano, que é o que eu faço, essa é a minha ideia mesmo, é fazer esses comparativos de lei. Eu acho que é muito importante a gente ter esse comparativo. Muitas pessoas, às vezes, advogados, vão atuar aqui na área de imigração, etc. Tudo bem, mas você precisa, às vezes, em outros lugares, não só na imigração, fazer comparativos para transformar a mente do seu cliente quando ele vem para cá. Na questão de lei mesmo, olha, a lei aqui não é assim. Então, essa chama Direito Americano e Transnacional, que é o mestrado que eu estou fazendo, é justamente por conta dessas relações, né? Que hoje a gente tem visto tão conturbadas. Por que os Estados Unidos têm a ver com o Brasil? Como que ele pode sancionar? Tem a ver. Existem leis que pautam isso, entende? E essa partilha que você faz é tão importante porque, pelo menos na nossa experiência, das pessoas que nós conhecemos, que foram nossos clientes, eu diria que praticamente
quase todos que empreenderam aqui não eram empreendedores no Brasil. Então, a falta de conhecimento e experiência vai muito além do que... É lógico que a pessoa tem que fazer uma certa pesquisa, tem que saber que as leis são diferentes, que empreender no Brasil é diferente de empreender aqui nos Estados Unidos, mas eu acho que tem esse fator extra que faz com que o brasileiro, de novo, tenha a oportunidade de usar a criatividade dele, a resiliência dele, porque a maioria saiu do mundo corporativo para vir para cá empreender. Então, assim, é tudo novo, tudo novo. Então, qualquer informação que vá ajudá-lo a ser... Às vezes, não necessariamente vai ajudar a ter mais sucesso, porque às vezes passar esse perrengue ajuda a pessoa a ter mais sucesso ainda do que os concorrentes, mas pode ajudar a evitar, evitar esses problemas que você... Pô, ninguém quer passar por problema, né? Sempre que eu compartilho isso com os meus, por exemplo, o pessoal lá da franquia, da associação, né? Que no ano passado a gente conversou muito. Ele é indiano, naturalizado. Ele fica assim, você é muito corajosa. Nossa, mas você é muito corajosa, né? E aí ele fala, mas... Aí eu tava falando essa questão, né, do mestrado e tal. Ele falou, é muita coragem, né? Assim, e aí é isso que eu gosto de falar para as pessoas. A gente não é todo mundo que é mal visto aqui, sabe? Depende muito de você. E eu acho que o brasileiro, ele precisa entender isso e ver pessoas como vocês que inspiram, certamente, pessoas que vieram para cá como corretoras, falam assim, mas você não vê as meninas e tal? Com certeza, tem pessoas que se inspiram na gente, a gente nem sabe, né? E eu sempre trago dessa minha experiência mesmo, que eu sei que ainda tem muita coisa para acontecer, ainda, né, erros e quebrar a cabeça, mas eu acredito que quando a gente tem você conhece a sua identidade, o que você passou, eu acho que você fica mais corajoso mesmo. Fala, não, isso aqui é só uma fase, isso aqui é só um período, isso aqui vai, né, não é nada perto do que eu passei. E isso vai te fazer crescer aqui no país, com certeza. Ou em qualquer lugar do mundo, né? A gente tá falando de Estados Unidos. Uau. Ju, eu acho que a gente podia ficar aqui o dia inteiro conversando. E aguardando cenas dos próximos capítulos juntas. Ai, com certeza. Esse ano eu já tô com muita expectativa aí pra esse projeto. Obrigada, Ju. Olha, muito orgulho de vocês. Imagina, mesmo. Eu que agradeço. Obrigada pelos livros. Obrigada. Sim. É uma honra estar aqui. E a gente se encontra em breve de novo. Tá joia.